Nos Estados Unidos de 1830, no Censo dos Estados Unidos da América de 1830, 3.776 negros livres possuíam 12.907 escravos, principalmente em cidades portuárias como Savannah, Charleston e Nova Orleans. Também sabemos que várias mulheres negras livres possuíam escravos e que, pelo menos em Charleston, em 1850, as mulheres eram a maioria dos proprietários de escravos negros. Na maioria dos casos, as pessoas possuídas eram cônjuges, filhos ou irmãos que os proprietários tentavam proteger e, se possível, libertar. No entanto, havia muitos que eram proprietários de escravos que também eram muito bons nos negócios, como Marie-Thérèse Coin, também conhecida como Marie-Thérèse Ditcoin, Coin e Marie-Thérèse Metoyer. Quem era Coin? O que a tornava única entre os proprietários de escravos negros? Qual impacto os descendentes dela tiveram na história? Olá, sou Colin Heaton, veterano do Exército e dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, ex-professor de História e autor. Sejam bem-vindos a este episódio de História Esquecida. Coin era uma crioula da Louisiana nascida em escravidão em agosto de 1742 na paróquia de Natchitoches. Seu proprietário era o fundador e comandante do posto Natchitoches da Louisiana francesa, Chevalier Louis Juchereau Saint-Denis. Seus pais eram supostamente François e Marie-François. Ela era a quarta de 11 filhos. Alguns acreditam que os pais de Coin eram ambos nascidos na África e mantiveram grande parte dessa cultura, e algumas evidências apoiam isso. No entanto, também há informações contrárias de que, enquanto sua mãe era uma escrava nascida na África, seu pai possivelmente era de fato um colonizador francês branco. É possível que sua mãe tenha começado um relacionamento com um colonizador branco em algum momento após a morte de seu pai. Isso significaria que todos os outros irmãos nascidos depois dela provavelmente eram meio brancos. O último parece mais provável porque ela foi libertada da escravidão em uma idade jovem e passou a receber uma plantação considerável de seu pai, que só poderia ter sido branco para fazer isso. Ela administrava a plantação com a ajuda de outras pessoas escravizadas que lhe foram dadas e elas trabalhavam para ela. Apesar de sua paternidade, não se conhece um local de nascimento africano para sua mãe e Coin, e 4 de seus irmãos tinham nomes africanos. Um historiador africanista propôs, na década de 1970, que o nome africano Coin, escrito de várias maneiras por escribas franceses ou espanhóis, era o nome usado para filhas segundas nascidas entre os Iwe da costa do Togo, que falam o dialeto glitzi, que eram ambreguios da África Ocidental fortemente envolvidas no comércio de escravos europeu. Seu pai biológico pode ter sido, de fato, um escravista, pelo menos ele deve ter sido um proprietário de terras. Coin cresceu trabalhando nos campos desde cedo, e sabemos que ela estava ocupada como enfermeira para a qual foi treinada na casa de Saint-Denis, enquanto era assolada por uma praga na década de 1750 que se espalhou pela Louisiana. Na infância, Coin e sua irmã, Mary Louise, foram capacitadas em farmacologia e enfermagem, possibilitando uma boa renda após alcançarem a liberdade na vida adulta. Os outros 9 irmãos permaneceriam escravizados em vários postos coloniais de Natchitoches a Pensacola, Flórida. A praga matou ambos os seus pais e sua senhora. Então, quando ela tinha 16 anos, Coin entrou para a casa de sua madrinha, Marie de Soto. Por volta dessa época, ela também começou um relacionamento com um escravo chamado Chata. Acredita-se que era um mulato com sangue indígena e negro, com quem ela teria 5 filhos, o último nascendo em 1766, quando ela tinha 24 anos. O destino de Chateau é desconhecido. Mas em 1765, sua senhora concedeu a Coin o direito de viver com o jovem comerciante francês Claude Thomas Pierre Metoyer, que se interessou por ela durante suas muitas visitas à casa de Saint-Denis. Ele comprou sua liberdade em 1778, e ao longo dos anos ambos tiveram 10 filhos, e sendo uma mulher livre, ela se tornou bastante versada em negócios. Ela fabricava vários medicamentos, plantava tabaco, capturava ursos e perus e outros animais para suas peles e carne. No entanto, havia muito preconceito em relação a relacionamentos interraciais, quanto mais casamentos.
e o padre da paróquia tentou usar a lei da igreja para acabar com o relacionamento deles em 1778, apresentando acusações que ameaçavam vendê-la para Nova Orleans. Foi quando Metoyer a comprou e depois a libertou, tornando-a intocável. Mudaram-se para terras distantes, mantendo o relacionamento até 1788. Conforme seus filhos mestiços amadureciam e se casavam, Metoyer manumitiu, ou seja, libertou, os 5 mais velhos dos 10 filhos que ele mantinha em escravidão depois que comprou Coin e seus filhos. Coin continuou fazendo seus negócios. Ela vendia suas colheitas, peles de animais e carne para o mercado local em Nova Orleans e foi bastante bem-sucedida. Como grande proprietária de terras, contribuinte, empresária e católica devota, ela também se voluntariou para a manutenção da igreja paroquial. Como muitos outros escravos libertos na Louisiana colonial, ela eventualmente adquiriu escravos para protegê-los de serem comprados por outros na paróquia. Ela também comprou novos escravos, pois não acreditava em uma posse brutal e sentia que era uma alma gêmea. A maioria de seus escravos eram inicialmente parentes ou amigos próximos e seus filhos, e ela trabalhava nos campos ao lado deles até que sua própria saúde começou a falhar, possivelmente devido à malária recorrente ou por ter contraído febre escarlate. Coin viveu uma vida muito frugal e trabalhou para ajudar os outros, investindo toda a sua renda na compra da liberdade para as crianças do casamento escravo de sua juventude. Até o momento de sua morte, ela havia libertado 3 dessas crianças e 3 netos. Outra filha e muitos netos permaneceram escravizados, pois seus proprietários se recusaram a libertá-los ou vendê-los para ela. As fortunas de Marie cresceram em virtude dela, e seus filhos receberem concessões de terras e comprarem escravos eles mesmos. Eles se tornaram a família líder de uma comunidade chamada Isle Breville, povoada predominantemente por escravos libertos que prosperaram como empresários, proprietários de plantações e, surpreendentemente, até mesmo proprietários de escravos. Vários registros afirmam que ela possuía uma pequena fazenda de 67 acres, que provavelmente era de propriedade conjunta com Metoyer, sua concessão, enquanto outras contas a mostram mais tarde como proprietária de uma plantação de 12.000 acres, possuindo até 200 escravos. Isso a tornaria a maior proprietária de terras negra na história colonial. As políticas liberais de concessão de terras da coroa espanhola, que se juntavam às possessões francesas na Louisiana, permitiam que qualquer pessoa livre possuísse terras. Com isso, foi fornecido uma estaca para sua primeira fazenda na grande costa do Rio Vermelho, agora o Rio Cane, cerca de 16 quilômetros abaixo da cidade. Esses 67 acres de terra baixa, adjacente à plantação de Metoyer, foram concedidos pelo comandante local em janeiro de 1787 e patenteados pela coroa em maio de 1794. É identificado em mapas modernos como seções 1889 do município, 8 Norte, faixa 6 Oeste. Coin logo comprou uma propriedade florestal adicional no Old River, a oeste de sua fazenda, um terreno identificado hoje como seção 55, município 8 Norte, faixa 7 Oeste. Foi aqui que ela estabeleceu uma fazenda de gado e contratou um espanhol para operá-la para ela. Em 1807, ela comprou uma. Em 1807, ela comprou uma terceira propriedade de terras agrícolas desenvolvidas, que são a parte norte das seções 34 e 98, T8 Norte, faixa 6 Oeste. De terras agrícolas desenvolvidas que são a parte norte das seções 34 e 98, T8 Norte, faixa 6 Oeste. Isso estava, na verdade, dentro dos limites franceses do território da Louisiana. Essa terceira compra permitiu que seu filho mais novo possuísse propriedade, pois ele havia atingido a maioridade após a compra da Louisiana, quando os Estados Unidos compraram o território da França. Ele chegou tarde demais para se beneficiar das políticas de terras mais liberais do regime espanhol ou do governo francês, mas ele poderia herdar terras de sua mãe. Coin é creditado com a fundação da lendária plantação Melrose do Rio Cane. No entanto, essa terra foi documentada como uma concessão a seu filho, Louis Metoyer, que construiu a maioria dos edifícios da plantação que sobreviveram antes de sua morte. Seu filho, Louis Metoyer, ainda era tecnicamente um escravo de seu pai, Claude Thomas Pierre Metoyer, mas Louis recebeu 911 acres de terra de seu pai, onde eventualmente construiria a famosa plantação Melrose. Ela e seus descendentes estabeleceram a comunidade histórica de Isle Breville de crioulos de cor ao longo do rio Cane, incluindo o que se diz ser a primeira igreja fundada por pessoas livres de cor para seu próprio uso, a Igreja Paroquial de Santo Agostinho, em Natchez, Louisiana. A igreja está incluída como um local notável na trilha do patrimônio afro-americano da Louisiana.
À medida que a Louisiana passava de território a estado, com a escravidão se tornando ainda mais draconiana, os descendentes de Coin mantiveram seu status de liberdade, terra e ainda tinham seus próprios escravos até o fim da Guerra Civil. Na verdade, os escravos pertencentes ao clã Metoyer tiveram sua liberdade concedida anos antes, mas eles decidiram permanecer nas plantações como arrendatários, trabalhando como pessoas livres. Com a iminência da Guerra Civil, o governador da Louisiana, Thomas Overton Moore, criou a primeira guarda nativa da Louisiana e foi o primeiro regimento negro oficial no Exército Confederado. A guarda foi formada na milícia estadual como regimentos de aproximadamente 1.100 homens afro-americanos livres que eram crioulos de língua francesa. Quando o governador Moore convocou tropas para defender a Louisiana em 17 de abril de 1861, um comitê de 10 proeminentes negros livres de Nova Orleans convocou uma reunião no Instituto Católico da cidade em 22 de abril para jurar lealdade à causa confederada. Cerca de 2.000 pessoas compareceram à reunião, incluindo 1.500 negros livres que assinaram uma lista de chamada da milícia. Muitos eram ex-escravos dos descendentes de Coin. 3 oficiais brancos foram nomeados como comandantes de regimento, mas para construir unidade, os comandantes da companhia eram crioulos negros escolhidos entre as fileiras da unidade. Entre esses oficiais crioulos estava o tenente André Caillou, que provavelmente era bisneto de Coin, já um homem negro livre que mudou de lado para lutar pela liberdade de outros que ainda eram escravos. Ironicamente, ele se uniria ao regimento da Guarda Nativa da União da Louisiana, morrendo heroicamente contra as forças confederadas em Port Hudson, 1863. Também entre os oficiais estava o tenente Morris W. Morris, que também serviu no 1º Regimento da Guarda Nativa da Louisiana. O tenente Morris teve a distinção de ser o único oficial judeu negro no Exército Confederado e, mais tarde, o único oficial judeu negro no Exército da União. A liderança confederada estava desconfortável com soldados negros em suas fileiras. A primeira guarda nativa da Louisiana nunca recebeu uniformes ou armas, então a maioria dos homens usou seus próprios recursos para ambos, roupas e armas. A maioria dos homens livres já possuía espingardas. Em janeiro de 1862, a legislatura estadual da Louisiana aprovou uma lei que exigia que os membros da milícia fossem brancos. A primeira guarda nativa da Louisiana foi desmantelada em 16 de fevereiro de 1862. Em 26 de abril de 1862, 2 meses depois, Nova Orleans se rendeu aos comandantes do Exército e da Marinha dos Estados Unidos da América. Alguns dos homens da guarda foram abordados pelo Major-General Benjamin Franklin Butler para lutar contra os confederados. Aproximadamente 10% aceitaram a oferta, formando, em setembro de 1862, o núcleo da primeira guarda nativa da Louisiana do Exército dos Estados Unidos da América. Muitos eram descendentes diretos de Coin, portanto, é fácil ver como as relações iniciais eram complexas para ambos. Escravos negros, ex-escravos e outros grupos étnicos trabalhando por um objetivo comum, seja em tempos de paz ou durante a guerra. Grato por ver História Esquecida. Por favor, curta, se inscreva e compartilhe. Envie-nos comentários e ideias para programas, e nós retornaremos o mais rápido possível. Até a próxima!